E aí, pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de bancos de dados 2. Essa aula, ela segue naturalmente a aula de bloqueios. E como eu já havia falado na aula anterior, os bloqueios são a peça fundamental para um conceito maior, que é o conceito de transações, né? Que é o o tema da nossa aula de hoje, que são as transações ACID, ok? É o modelo ACID. Bom, o que é o modelo ACID e o que são transações é o que nós vamos debater exatamente agora. Bom, antes de mais nada, é importante a gente estabelecer o conceito de transações como se transações fossem programas. E esses programas executam instruções SQL no sistema gerenciador de banco de dados. Então, uma transação ela opera como uma unidade lógica de trabalho. Esse é o ponto central do modelo ACID, é a atomicidade. E qual que é o conceito da atomicidade? A atomicidade é o programa ele sempre termina, ou ele termina com sucesso, ou ele termina com falha. Mas ele sempre termina. Bom, outro ponto é que as transações elas são concorrentes, elas podem ser executadas paralelo, alterando os mesmos dados. Só que aí nós vamos ver que, graças ao mecanismo de bloqueios, o gerenciamento dessa concorrência ele é muito eficiente. A lógica do modelo ACID é utilizar bloqueios para permitir que as transações, embora elas executem em paralelo, elas não interfiram, elas não atrapalhem umas às outras. Então, o que é o modelo ACID? O modelo ACID ele é um acrônimo dessas quatro palavras: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. E aí nós temos que prestar atenção que cada uma dessas palavras é um universo de significados e de características que tem que ser mantidas por todas as transações, ok? Vamos começar pelo que nós já falamos, pela atomicidade. A atomicidade, ela preconiza que a transação ela tem que ser indivisível, ou seja, todas as operações são gravadas no banco de dados. Em caso de sucesso, se a transação terminar com sucesso, então tudo é gravado. Tudo que ela fez é gravado de uma vez, no final. Mas se ela decidir que ela vai falhar, então nada do que ela fez será gravado no banco de dados. Então eu tenho um comando específico para dizer que a minha transação terminou com sucesso, que é o commit. E eu tenho um outro comando para dizer que a minha transação terminou com falha e eu quero desfazer tudo, que é o rollback. Então eu tenho o commit, tudo deu certo, tudo vai ser feito, ou o rollback e nada será feito. Analisando a estrutura de uma transação, utilizando a sintaxe do MySQL, a transação começa com Start Transaction. Então, a partir do momento que eu dou Start Transaction, a transação é criada e eu vou começar a enviar diversos comandos SQL, fazer manipulações de dados diversas, fazer consultas e, dependendo do nível de transação, aqui os bloqueios vão sendo criados, ok? Ao final, a transação termina quando ela encontra ou um commit ou um rollback, ou o que ela encontrar primeiro vai determinar o que vai acontecer. Se ela encontrar o commit, tudo que foi realizado entre o Start Transaction e o commit será de fato persistido no banco de dados. Se porventura ela encontrar um rollback, tudo que foi feito entre o Start Transaction e o rollback será descartado e não será persistido no banco de dados. Não adianta, uma vez que você deu commit, tentar dar rollback depois. Não adianta você dar um rollback e tentar dar um commit depois. A transação já terá acabado. E daí vem o conceito de atomicidade. Significa que esse conjunto que está entre esse conjunto de comandos, esse conjunto de instruções
que está entre o start transaction e o commit, ele acaba quando aparece o commit ou acaba quando aparece o rollback. Qualquer comando que você, qualquer instrução que você der depois, será uma outra transação. Não será aquela transação porque ela já acabou. Então, gente, se porventura você cometeu alguma bobagem e deu commit, a sua bobagem vai ser persistida no banco de dados. Mas, se você fez alguma bobagem e deu um rollback, nada vai ter acontecido. Você pode abrir uma transação, dar um drop database, apagar um banco de dados inteiro e dar um rollback. Aí não vai ter nada acontecido com o banco de dados. Porém, se você der um commit, já era. Bom, vamos dar continuidade. O que é consistência? A consistência, ela preconiza que o banco de dados ele tem que começar consistente e terminar consistente. Quando eu falo começa e termina, a transação começa com o banco de dados consistente e ela vai ter que deixar o banco de dados consistente ao final da transação. Se alguma instrução dentro da transação ela comprometer a consistência do banco de dados, ela violar alguma restrição alguma restrição de consistência, algum constraint do banco de dados, automaticamente a transação será cancelada, ela vai falhar e será dado um rollback implícito. Então tudo vai ser desfeito. Qualquer falha que gerar inconsistência no banco de dados gera um rollback automático. Ou seja, o seu a sua transação não pode quebrar a consistência, as regras de consistência do banco de dados. Qualquer instrução que fizer isso fará com que toda a transação falhe, ou seja, tudo que você fez até aquele momento será descartado, beleza? Bom, outra parte importantíssima é o isolamento. Então essa parte do isolamento talvez seja a parte mais complexa que a gente vai ver sobre o modelo ACID. A execução de uma transação ela não pode ser afetada por outras transações e nem pode afetar outras transações que estão executando concorrentemente. Então, tudo tem que acontecer como se todos os recursos estivessem disponíveis para aquela transação. Quem é que faz isso? Bloqueios. Aquele mecanismo que nós estudamos na aula anterior. Ok? Mas, na verdade, é que existem níveis diferentes de isolamento de transações. Que começa com o nível Read Uncommitted, que é o nível com isolamento 0, e chega até o nível Serializable, que é o nível de máximo isolamento. Ok? Esses níveis de isolamento são muito criteriosos, porque dependendo do nível de isolamento que estiver configurado no banco de dados ou na sessão que a transação estiver acontecendo, o comportamento da transação ela vai variar muito e os impactos serão diferentes. Então vamos prestar bastante atenção no significado de cada um desses níveis de isolamento. O primeiro nível de isolamento é o Read Uncommitted. Significa que instruções podem ler registros que foram escritos por outras transações, mesmo se aquela transação ainda não estiver sido confirmada. Ou seja, a outra transação, uma transação concorrente à minha transação atual, ela não deu nem commit nem rollback e eu consigo ler o que essa transação está fazendo. Assim como outras transações, elas podem ler e escrever nos dados que eu estou trabalhando dentro da minha transação. Qual que é o significado prático disso? O significado prático disso é que não há bloqueios. Então esse é um regime, ele é extremamente rápido. Por que ele é extremamente rápido? Imagine como se bloqueios fossem sinais de trânsito. Ok? Quando você aloca um determinado recurso
de forma exclusiva, quando você coloca um bloqueio exclusivo, é como se você estivesse ligando o sinal vermelho para todos os outros. Então você está andando numa avenida em trânsito rápido e você tem que parar no sinal. Toda hora que você encontra um bloqueio, você tem que parar naquele sinal e esperar o sinal ficar verde de novo. Isso torna o trânsito um pouco mais lento, só que muitas vezes mais seguro, porque evita colisões, correto? Se você habilita o nível de isolamento de transações Red Uncommitted, significa que você ligou todos os sinais verdes. Eventualmente podem ocorrer colisões. Eventualmente podem duas transações estarem trabalhando com os mesmos dados ao mesmo momento. Isso que a gente chamaria de colisão. Só que se isso não acontecer, uma avenida só com sinais verdes é extremamente rápida, só que também é extremamente insegura. E aí você tem que ponderar o que você quer, velocidade ou você quer segurança. É isso que o nível Red Uncommitted ele está ofertando. Ele está ofertando um ambiente com zero isolamento, mas extremamente rápido. Bom, nós temos aqui também o Red Committed. Então, o Red Committed ele é um nível de isolamento mais seguro, já é um degrau acima do Red Uncommitted. Como o próprio nome diz, Red Uncommitted, eu posso ler dados que não foram comitados. Esse já é o nível Red Committed. Ou seja, eu só posso ler dados que foram escritos por outras transações depois que esses dados forem comitados. Assim como outras transações só podem ler os dados da minha transação quando ela terminar, quando eu der o commit, ok? Então, aqui começa a existir um regime de bloqueios mais eficiente e ele já é um nível mais seguro, ainda não é o nível mais seguro. Nós podemos falar, por exemplo, do Repeatable Read, que nenhuma outra transação pode ler os dados que foram lidos ou escritos pela minha transação até que ela termine. Aí, ou seja, eu deixo de ter bloqueios compartilhados. Todos os bloqueios serão exclusivos, ok? Se eu requerer qualquer transação que requerer bloqueios, eles não serão dados bloqueios compartilhados, somente bloqueios exclusivos. Então, qualquer chance de duas transações que estejam concorrendo com os mesmos dados, uma vai bloquear a outra de todo jeito. Mas veja bem, ainda existe paralelismo. Por quê? Porque várias transações estão executando ao mesmo momento, mas não necessariamente elas estão em conflito. Não necessariamente elas estão tentando ler os mesmos dados umas das outras. Então eu posso ter duas transações diferentes, e uma lendo a tabela de vendas e outra lendo a tabela de produtos, e em nenhum momento elas estão lendo algum dado que é compartilhado. Então, uma não vai interferir a outra. Ou então, às vezes, a tabela, falando em bloqueios a nível de registro, duas transações estão lendo a mesma tabela, mas registros diferentes. Então, não há conflito, não há concorrência entre essas duas transações. Elas podem executar em paralelo, uma não está interferindo na outra. A partir do momento que elas querem ler os mesmos registros, aí uma bloqueia a outra. Então ainda há paralelismo, mas esse paralelismo acaba quando duas transações querem ler os mesmos registros. Então este nível de paralelismo, ele é um degrau acima do Red Committed, porque o Red Committed ele permite bloqueios compartilhados. O Repeatable Read, esse nível de isolamento, ele não permite bloqueios compartilhados. Todos os bloqueios são exclusivos, ok? Mas aqui no Repeatable Read, ele ainda permite paralelismo entre as transações.
quando a gente passa para o próximo nível, que é o nível mais extremo, é o nível de isolamento mais rigoroso, então simplesmente o serializable ele faz uma fila. Acaba o paralelismo entre as transações. As transações elas são colocadas numa fila. Nenhuma transação vai executar em paralelo com as outras. Ok? Isso faz com que eu tenha o isolamento total. Naquele momento que a transação está executando, o banco de dados é todo dela. Todo dela. Isso torna, gente, impossível acontecer qualquer tipo de problema de concorrência, porque não existe mais concorrência. O serializable, ele é o nível mais seguro, porém, ele também é o nível mais lento. Lembre-se que não há paralelismo nesse nível. As transações são colocadas para executar em série e não mais em paralelo. Então, se por um lado ele é o nível mais seguro de todos, ele é o nível mais lento. Por quê? Porque as transações elas têm que esperar todas as outras terminarem, mesmo se elas não tiverem nenhum conflito, se elas não forem trabalhar com os mesmos registros, não interessa. Uma transação vai ter que esperar todas as outras que chegaram antes dela terminarem para ela começar a executar. Não tem nível mais seguro, porque é a mesma coisa de você estar trabalhando com um banco de dados monousuário. É só aquela transação que está executando naquele momento. Só que isso é extremamente lento, tem um impacto terrível em termos de desempenho do banco de dados. Então, vamos comparar os níveis de isolamento das transações. Eu tenho Read Uncommitted porque ele não tem nível de isolamento basicamente nenhum. Então, todos os problemas de concorrência são possíveis com ele. Leituras sujas, leituras não repetitivas, leituras fantasmas. Eu tenho o Read Committed, que ele é um nível acima, ele permite bloqueios compartilhados e bloqueios exclusivos, ok? E ele não permite leituras sujas, ou seja, eu não consigo ler dados que outras transações ainda estão trabalhando, mas dados que sejam inseridos ou removidos por outras transações, é possível que aconteça. E por fim eu tenho o Repeatable Read, onde ainda há paralelismo entre as transações, ok? Mas eu deixo de ter bloqueios compartilhados, todos os bloqueios são exclusivos. Então ele é um nível mais restritivo do que o Read Uncommitted. Geralmente o Repeatable Read é o nível de isolamento padrão dos bancos de dados, o Repeatable Read, porque ele é um nível com um bom nível ele é um nível de isolamento com um bom patamar de segurança e ele ainda permite o paralelismo entre as transações. Por fim, eu tenho o Serializable, que é o nível mais seguro de todos, mas com zero paralelismo. Então, nós temos que sempre considerar, gente, que o Read Uncommitted e o Serializable são níveis extremos, ok? Eles são as duas pontas os dois extremos de segurança. Então, vamos pensar aqui comigo que o Serializable, ele é o extremo mais seguro, mais lento. E o Read Uncommitted, ele é o extremo mais inseguro e mais rápido. Então, tudo é uma questão da quantidade e da qualidade dos bloqueios que estão sendo permitidos. O Read Uncommitted não tem bloqueio nenhum. E o Serializable nem precisa de bloqueios. Por quê? Porque não haverá concorrência entre as transações. Elas são colocadas numa fila e executadas uma após a outra. Então, cada um desses níveis ele tem o seu momento de aplicação, a sua demanda e o seu contexto, que nós vamos explorar os critérios de aplicação de cada um deles em outro momento. Bom, a sintaxe para setar o nível de isolamento das transações é essa: set options, né, algumas opções. Então você tem duas opções aqui, session e global. Se você colocar set session, transaction isolation level e o nome do livro na frente, esse nível de isolamento de transação ele vai valer só para aquela sessão, ou seja, só para aquela conexão. E não vai afetar o banco de dados globalmente. Por outro lado, você pode colocar o set global transaction isolation level, e aquele nível de isolamento de transações ele será configurado para todas as sessões
do banco de dados. Aí o nível é um daqueles 4 níveis que nós falamos: read uncommitted, read committed, repeatable read ou serializable. Ok? Para terminar, os conceitos do modelo ACID, pessoal, falta a durabilidade. A durabilidade quer dizer que os efeitos da transação eles têm que ser duráveis. Ou, a partir do momento que eles são persistidos, no caso do commit, ou persistentemente descartados, não adianta fazer mais nada. Ou eles já foram inscritos do banco de dados, eles já foram descartados do banco de dados. Só que essa durabilidade já tem que ser garantida em caso de falha do banco de dados também. Então, se a transação foi commitada, mesmo que o banco de dados falhe, todos os dados da transação eles têm que ser persistidos. E isso aí é o tema da última parte desse núcleo aqui, que é a próxima aula, que nós vamos falar sobre gerenciamento de recuperação, sobre o log. Okay? Então, essa parte de durabilidade a gente vai ver em mais detalhes na próxima aula, que fala sobre o gerenciamento de recuperação. Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui foi a transação que nós definimos na aula de PL/SQL, ok? E agora nós vamos introduzir as transações aqui na nossa aula. Então, primeiro nós vamos, aqui dentro da Stored Procedure, ok? Nós vamos iniciar a transação aqui com Start Transaction. E essa transação, dentro do if, além dos bloqueios que a gente tinha colocado aqui, né? A gente está colocando um bloqueio específico aqui em estoque, porque todos os outros bloqueios de alteração, eles são implícitos, ok? Então, a partir do momento que eu comecei aqui com Start Transaction, a minha transação, ou ela vai acabar aqui neste commit, ou vai acabar aqui no rollback, dependendo de qual caminho for tomado aqui no meu if. É bom vocês prestarem atenção que a minha transação, ela vai acabar aqui ou aqui, mas a minha Stored Procedure, ela continua executando. A minha Stored Procedure, ela tem algumas instruções antes do início da transação e tem instruções que serão executadas depois do término da transação. Ok? Então, basicamente, eu pego o preço aqui do produto, que não precisa estar dentro da transação, para poder economizar bloqueios. Então, a partir do momento que eu inicio a transação, eu vou fazer uma das verificações mais sensíveis, porque pega o estoque, que é a informação mais sensível, ok? A partir do momento que eu faço essa leitura, eu bloqueio minha tabela de produtos, aqui com for update. Se o estoque estiver disponível, aí eu vou executar todas essas outras instruções aqui, até o commit. Caso essa condição não seja verdadeira, eu vou cancelar a minha transação e vou retornar false. Bom, vamos simular transações aqui. Eu vou simular uma transação vamos supor que eu tenho um produto 10 e ele tem uma única unidade em estoque. E eu tenho duas transações, que eu vou chamar de transação 1, que vem lá da venda número 50 e ela está querendo comprar uma unidade do item 10. E eu vou retornar aqui o valor para essa variável, resultado 1. E eu tenho uma segunda transação que entra, vamos supor, milésimos de segundo depois, que é referente à venda 62, também querendo comprar o produto de código 10, uma unidade. E o resultado eu vou colocar aqui em resultado 2. Existem algumas diferenças aqui, muito interessantes, para a gente poder entender legal como é que fica a simulação dessas coisas. Nós vamos partir do pressuposto aqui que cada instrução ela demora um ciclo de tempo, ok? Para ficar mais tranquilo. Então, para a simulação da nossa transação no log do banco de dados, o que nos interessa é a partir do momento que a transação começa. Então, no Start Transaction, a minha transação ela é criada e ela recebe um ID da transação, que eu chamo de TID. Aqui, ó, Transaction ID. Então, no primeiro ciclo, a primeira transação foi criada. No segundo ciclo, a segunda transação foi criada. Ok. Bom, as duas transações, elas vão imediatamente após o início da transação,
elas vão executar esse if aqui, ó, que é para verificar se a quantidade desejada que eles estão querendo comprar ela tem estoque. Só que nesse momento também é feito o bloqueio da tabela de produtos. Na verdade, eu não estou bloqueando toda a tabela de produtos. Eu estou bloqueando somente os registros com que eu estou trabalhando. Então, somente aquele produto, o registro daquele produto está bloqueado. Então, no instante 3, a transação 1, ela executa esta quantidade, a quantidade que ela está querendo comprar é igual a 1, e o estoque que tem lá no produto também é igual a 1. Então, o resultado desse if aqui é verdadeiro, e automaticamente o bloqueio daquele registro da tabela de produtos é feito. Quando a transação número 2 vai tentar executar a mesma consulta, ela fica bloqueada. Por quê? Porque a transação anterior já fez o bloqueio daquele registro de forma exclusiva. Então, a transação 2 ela ficará bloqueada até que haja o desbloqueio desse registro. Então, a transação 1 ela pode seguir normalmente. Ela vai inserir o item de venda, ela vai atualizar a venda, ela vai atualizar o estoque lá no produto e, por fim, ela vai dar o commit. E quando ela efetua o commit, é feito automaticamente também o unlock daquele registro. Quando é feito o desbloqueio daquele registro, então a transação 2 pode dar continuidade. Ela vai executar aquele mesmo if, só que agora, aquele if, o estoque já não é igual a 1, o estoque será igual a 2, porque ele foi atualizado aqui, ok? Então, esse if vai retornar falso. Ainda assim, a transação, como ela executou aquela consulta, ela vai conseguir o bloqueio exclusivo sobre a tabela de produtos. Na sequência, como ela não conseguiu executar o if, ela vai para o else, e do else ela vai terminar a transação no rollback, que automaticamente vai desbloquear aquele registro na tabela de produtos. Então, gente, como vocês devem ter percebido, as transações elas executam pegando o nível, o nível mais elementar, o nível mais um nível razoavelmente seguro de isolamento das transações. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Repeatable Read. O Repeatable Read ele é um nível onde todos os bloqueios ficam exclusivos. Esse nível ele permite o paralelismo entre as transações e ainda oferece um bom nível de segurança, mas ele tem vários bloqueios. E toda vez que você coloca um bloqueio sobre um item de dados, significa que outras transações potencialmente vão parar e esperar. Então isso tem impactos no desempenho, só que esse impacto no desempenho, ele tem que ser suportado por uma questão de segurança, para manter a consistência do banco de dados. Mas aí é que vem uma consideração importante, que quanto mais alto o nível de isolamento, maior a quantidade de bloqueios que tem que ser respeitados, e menor é o desempenho, mas maior a consistência do banco de dados. Quanto menor o nível de isolamento, menos bloqueios, e aumenta o desempenho, menor a consistência do banco de dados. Isso não pode, a gente não pode perder essa consideração de desempenho em mente. O que acontece de fato? Vamos supor um site de e-commerce que tem 1000 usuários simultâneos. A nossa prática, ela diz que desses 1000 usuários simultâneos, 900 deles estão lá de forma passiva. Eles estão só olhando. Eles estão ali passando por aquela página com as listagens dos produtos, com as listagens das ofertas. Então, nesse momento, eles estão apenas lendo o banco de dados. Cada página daquela que gera uma listagem de produtos, ele está fazendo uma leitura da tabela de produtos. Ele está fazendo um select na tabela de produtos, retornando os registros que vai ser consumido pelo site, que vai criar a listagem do HTML lá com base nos dados que vêm lá da consulta da tabela de produtos. Então, você está fazendo leituras. Qual que é o objetivo dessa leitura? Essa leitura tem que ser rápida. Ela tem que ser muito rápida.
as pessoas que estão interessadas ali, elas não estão, até esse momento, elas não estão fazendo nenhum negócio. Elas querem olhar e elas querem eficiência nisso. Então aí vem a importância dos índices. Dados que são muito lidos, índices. Por outro lado, desses 1.000 usuários que nós temos lá, nós temos 100 usuários que eles estão fazendo uma transação de negócio. Eles estão fazendo uma compra no site, por exemplo. Então eles estão lidando com uma informação sensível, que é o estoque. Eles estão escrevendo no banco de dados. E isso aí requer um nível de isolamento, que cada um desses usuários estará em uma transação. E eles potencialmente podem estar concorrendo, tentando comprar o mesmo item que tem poucos, o mesmo produto que tem poucos itens em estoque. Então, é nesse momento que nós temos que identificar o que são os dados sensíveis. O que é o dado sensível? É um campo de alguma tabela, ou registro de uma tabela, que ele é alterado constantemente e cuja alteração pode gerar problemas de consistência no banco de dados. É, como eu havia falado, o campo de estoque. Eu tenho estoque e se eu tiver duas transações concorrendo para alterar aquele registro, aquele campo, e se uma não respeitar a outra, eu vou gerar um valor de estoque irreal, ou seja, duas transações, dois usuários podem estar comprando o mesmo produto, sendo que eu só tenho um em estoque, e gerando o famoso estoque negativo, que é um problema de consistência. Então, esse tipo de dado sensível é aquele que requer muito cuidado na hora de ser alterado. Você precisa colocar bloqueios, você precisa cercar aquele dado de bloqueios e ter muita cautela ao alterar aquele dado para evitar que o resto dos dados fiquem inconsistentes. Então, identificar esses dados sensíveis do banco de dados é estratégia para sempre quando eu for lidar com aquele dado sensível, eu preciso isolar. Então, por exemplo, a ideia de que eu vou fazer uma listagem de produtos, ok? E até então nossa modelagem, ela estava colocando o campo de estoque dentro da tabela de produtos. Isto é errado, porque eu estou misturando um dado cuja alteração precisa de muitos bloqueios, e bloqueios deterioram o desempenho, mas aquele é um dado sensível, ele precisa ser protegido, então eu preciso alterar ele com bloqueios. Então eu estou misturando aquele dado sensível com um dado que tem que ser lido com muita velocidade, que são os dados dos produtos. Então eu não posso misturar esses dois dados na mesma tabela. O que a teoria preconiza? Que você tem que pegar essa tabela e separar ela. Você vai ter que ter a tabela com os dados descritivos do produto, são os dados que são muito mais consultados do que alterados, ok? Nome do produto, dados do produto, foto do produto, até o preço, que apesar de que ele é passível de alteração, só que com menor frequência. E você tem em uma outra tabela também dados do produto, mas dados sensíveis desse produto, dados que eles precisam ser acessados com bloqueios, com segurança, por exemplo, o estoque. Então, qual que é a forma correta de fazer isso? É criar uma tabela de estoque, uma tabela de produtos, que é uma tabela para ser lida com desempenho, e uma tabela de estoques, que é uma tabela para ser lida com segurança, com bloqueios. Então, essa divisão faz com que a gente faça um design do banco de dados voltado para a eficiência, sem abrir mão da segurança e da consistência do banco de dados. Com isso, todos os dados sensíveis eles vão ficar em tabelas à parte, com alto nível de isolamento, e os dados que são mais lidos do que escritos, que são dados descritivos de consulta, eles vão ficar em tabelas que são muito indexadas e que têm, em geral, baixo nível de isolamento. E existe o dado intermediário, que é, por exemplo, da transação de negócio, a compra, a venda, que esses são dados, eles são muito mais escritos do que lidos. Então você muito mais escreve a tabela de vendas e a tabela de itens de venda do que lê. Aquela transação ela é muito acessada enquanto ela está em voga. Depois aquele dado é pouquíssimo acessado. Ao contrário de produto, que ele é escrito uma vez e lido milhares, centenas de milhares de vezes.
Então é preciso separar esses dados em tabelas de acordo com o nível de isolamento de cada tabela. Para quê? Para que um tipo de dado sensível não atrapalhe outro tipo de dado. Aquele dado que ele não é sensível, que ele pode ser lido com velocidade porque ele é pouco tido a alterações, que são os dados descritivos, se ele ficar na mesma tabela que um dado sensível como o estoque atrapalha o desempenho de leitura daquele dado descritivo. Então, por isso que esses dados eles têm que ser separados de acordo com os seus objetivos. No mais, senhores, o modelo ESD, exatamente por todas essas considerações que eu fiz aqui agora, por toda essa rigidez do modelo ESD, essas considerações, ele é um modelo voltado para a consistência e para a segurança, mas é que ele impacta no desempenho. Com o advento da internet, existiram sites, por exemplo, que eles não têm tanto interesse na consistência dos dados, nessa rigidez transacional. Eles têm muito mais interesse em desempenho. E isso levou ao surgimento dos bancos de dados não relacionais, ou os NoSQLs, e de um modelo concorrente ao modelo ESD, que é o modelo Base. Então, quando eu falo isso, eu falo que, por exemplo, uma rede social, vamos comparar as necessidades de banco de dados de uma instituição financeira que está lidando com dinheiro, com informação, com saldo de contas bancárias e transações de transferências e pagamentos, que são informações sensíveis, e uma rede social onde as pessoas estão fazendo comentários em fotos de gatinhos. Não tem nada de estrito nessa situação. Então a instituição financeira ela sempre vai querer optar por um modelo de banco de dados que seja bem mais estrito e voltado para a segurança e a consistência dos dados. E ele aceita abdicar um pouco do desempenho para manter a consistência do banco de dados dele forte. Por outro lado, uma rede social, ela abre mão da consistência estrita e rígida do modelo ESD para ter um banco de dados que é extremamente veloz, que tem uma performance altíssima de leitura e escrita. Por quê? Porque para esse site perder informação não é nada assim tão crítico quanto é para uma instituição financeira. Então o modelo ESD ele foi desenvolvido lá nos anos 70 pensando nessa necessidade de rigidez, de consistência e de segurança. Só que com o advento da internet surgiram muitas outras aplicações que abrem facilmente mão desses quesitos, que são coisas que nós vamos ver mais à frente quando a gente estiver vendo bancos de dados distribuídos e o modelo não relacional. A gente fica por hora aqui com essa parte de transações e a nossa próxima aula será sobre controle de recuperação. Até lá, pessoal!